E no episódio de hoje, no Fala Rica, uma convidada muito especial que vem falar sobre um assunto de extrema importância e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para todos vocês que estão escutando. Ela que é psiquiatra há 15 anos e que recebeu esse convite com o maior carinho de estar aqui, cancelando até a agenda, para participar desse momento que vai ser muito legal. A Priscila Salomão. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês e acho que conversando e discutindo um pouquinho e aprendendo juntos, né? É um tempão tentando trazer a Pri também, porque sempre com agenda, compromisso, e é um assunto que eu já queria abordar muito, que faz muito sentido para mim. Eu gosto muito desses assuntos, dessa questão que a gente vai abordar sobre a saúde mental, né, que todo mundo aí tá precisando de um pouco. Então a nossa convidada vai explorar isso. Nego. Na verdade a gente vai conversar um pouquinho de saúde mental, o que acontece com os adolescentes de hoje, o que está acontecendo com a galera que está vindo nova. A gente acabou de conversar aqui com a Karina, né? E a geração nova, a gente nasceu nos anos 80, né? A geração que nasceu nos anos 2000 está vindo com uma liquidez de humana tremenda, que é as coisas de imediato, que está com uma ansiedade muito louca. Então você vai tentar esclarecer para a gente aqui um pouco sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo com essa galera mais nova, né? E um pouquinho das pessoas da nossa idade. A gente não vai esquecer também dos mais idosos, que eu falei que é o foco, que eu também estou interessada aqui em discutir. Mas o Nego tá com essa ansiedade, tá vendo? Né? Todo mundo ansioso aqui para conversar e para escutar o que a Priscila tem a nos dizer, tá? Todos vocês aí, prestem atenção. Mas fala um pouquinho sobre quem é a Priscila. Sim. Bom, como vocês mesmos me falaram, né? Eu tô na psiquiatria há 15 anos. Eu tô em Três Lagoas já há 12, 13 anos. E há 13 anos que eu tô só na psiquiatria mesmo. E eu atendo no consultório aqui em Três Lagoas, eu atendo tanto crianças como adolescentes e adultos, como vocês mesmos colocaram. Não só os adolescentes têm sofrido, crianças, a gente estava conversando sobre isso, têm sofrido muito, e os adultos e idosos também, né? Não tem idade para sofrer. Todos nós temos uma saúde mental, né? Então todos nós temos emoções, todos nós estamos suscetíveis a sofrer frente a estresse, a traumas, a frustrações, e se a gente não se cuidar, a gente adoece sim, né? Então nós estamos suscetíveis a qualquer um estar suscetível a um adoecimento psíquico. Nós não estamos totalmente blindados, né? Porque eu acho que a gente vive num momento que assim, ou é tudo mimimi, né? Ou é o drama, né? Assim, quando que a gente começa a identificar mesmo, né? Uma das minhas questões é a gente que vem aí, né, dos anos 80, tudo muito blindado, muito forte, mas a gente sabe que tem que ter um meio termo. Porque a gente também não aguenta tudo, igual é bonito isso quando você fala, a gente não tem idade para sofrer. E realmente a gente se olhar em alguns aspectos e entender o que nos faz mal. Mas eu vejo que a gente está muito no extremo, né? Ou só pede ajuda quando realmente não tem mais jeito, ou também qualquer coisinha já, talvez um aspecto da ansiedade já vira aí um drama muito maior. Então, até para às vezes identificar qual esse meio de caminho, como que é feito. Na realidade, eu vejo que a correria do dia a dia, o estresse, a grande demanda, as alterações sociais do dia a dia têm cooperado com os anos de trazer um sofrimento normal, que as pessoas, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente tem tristeza, que a gente enfrenta dificuldades, e isso é natural. Agora, o extremo, né, ir para o patológico, eu creio que essa sobrecarga tem culminado em sair do fisiológico para ir para o patológico, né? E aí a gente tem que ficar atento, porque esse limiar entre sair do fisiológico para o patológico, a gente sempre tem que ter atenção. E uma das coisas que eu falo muito é que a gente não consegue prever os problemas que nós vamos passar, né? A gente não tem uma bola de cristal, né? A gente não tem. Então a gente não consegue prever se nós vamos adoecer.
A gente não vai prever, a gente consegue prever se nós vamos ter um problema financeiro mês que vem, se nós vamos ser sujeitos a, sei lá, alguma perda, alguma crise conjugal. A gente não consegue prever o nosso dia de amanhã, nós não temos o domínio do dia de amanhã, nós não temos o domínio dos fatores estressantes, mas nós podemos sim colaborar para os fatores de proteção da saúde mental. Então a gente tem que investir em coisas que nos fazem bem, né? Tem gente que acha muito lindo falar que trabalha 3, 4 anos sem férias. E isso não é legal. Isso não é saudável. Não é saudável, né? Então, não ter momentos de lazer, não saber do que gosta. Eu trabalho enquanto eles dormem, né? Tipo, é tipo isso, né? Acha como muito se fosse legal, entendeu? E assim, não é. Nós precisamos ter momentos de atividade física, nós precisamos de descanso, a gente precisa dormir bem, a gente precisa comer bem, a gente precisa ter momentos prazerosos. Às vezes eu pergunto para um paciente, do que você gosta? Às vezes o paciente se perdeu, não sabe mais nem do que ele gosta. Ela não sabe nem o que ele gosta, ela não sabe nem o que é o hobby dele, né? E esses fatores de proteção, eles são importantes frente a um fator estressante. Então, você se cuidar é importante. Às vezes você tem uma predisposição genética. Pode ser genético isso? Sim, muitas doenças mentais têm a questão genética que influencia demais. Então, tem um fator genético, tem um fator estressor. E aí? 2 contra 1. E aí você não investe em fatores de proteção? O fator genético, o Pri, seria de, tipo, os familiares já vêm tendo depressão. Por exemplo, a história familiar, pai, mãe, avós, tios, primos, irmãos, que tem uma história psíquica importante. E aí, você, frente a um fator estressor, que eu digo que é o estresse do dia a dia, os problemas, as adversidades, a sobrecarga, a chance de você adoecer é muito maior. E é silencioso, Priscila? Você vai adoecendo. Sim, não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia que você entra num quadro depressivo, não é da noite pro dia que você entra num esgotamento profissional, não é da noite pro dia que você entra numa crise de ansiedade, né? Então o negócio vem aos poucos. E é importante falar disso porque quando o paciente procura também, por exemplo, um psiquiatra ou um psicólogo, ele quer melhorar emocionalmente assim, da noite pro dia. Entender que a melhora psíquica, ela também é lenta, gradativa. Porque a pessoa ela veio adoecendo e agora nós vamos começar um processo de recuperação para ela melhorar. E ela melhorando, ela vai ter que entender que daqui para frente ela vai sempre ter que se cuidar. Tem que estar sempre vigilante para não cair novamente. Justamente. Não adianta querer entrar num batidão novamente, incessante, de querer abraçar o mundo, 1000 coisas. Isso leva a uma exaustão muito grande. A crise de ansiedade, ela é um sintoma, os sintomas de uma crise de ansiedade e o de depressão, eles são totalmente controversos ou não? Não, é o seguinte, na crise de ansiedade, o paciente, ele pode ter sintomas físicos, por exemplo, palpitação, um aperto no peito, dor às vezes no peito, uma sensação de tremor, às vezes tem alteração do apetite, às vezes tem dificuldade em pegar no sono, ou tem uma sensação de desespero muito grande. É físico, não é? Físico. Aparece para ele, ele vai sentir algo diferente do dia a dia dele. Essa é uma crise de ansiedade. São sintomas ansiosos. O quadro depressivo, a gente pode ter isso que a gente falou, mas nós temos a tristeza, nós temos o desânimo, aquela falta de vontade de fazer alguma coisa. A falta de prazer, entendeu? Coisas que eram prazerosas antes, você não então, quer. Na crise de ansiedade, eu não tenho isso. Eu tenho ainda prazer. Não, o prazer a gente tem, tá? Entendi. O problema... vamos completar a questão da tristeza. Ou da tristeza não, da depressão. Isolamento social, não quer mais sair, não tem mais força para ir trabalhar, não tem prazer nem em se alimentar, não tem prazer em nada, as coisas perdem o brilho, fica tudo muito sem cor, tá? Agora, entenda, uma pessoa que vive ansioso demais, uma ansiedade patológica que eu tô falando, uma ansiedade que faz já sofrer. Tá doente, já tá com diagnóstico. E aí ela continua com isso. Para ela desenvolver um quadro depressivo é muito mais fácil. A ansiedade pode ser, um quadro de ansiedade é um antecessor à depressão. Pode sim. Pode ser. E outra, muitos pacientes, a maioria inclusive, tem quadro depressivo e ansioso, os dois. Sabe que... Não é um antagonista, assim, o cara... Não, os dois.
Os dois. Então, às vezes, a pessoa está muito depressiva e, de repente, ela tem crises de ansiedade. Isso sim. Eu acho que é mais difícil. Não sei, né? Não deve ser mais difícil. Porque a gente tem, né? A gente, quando eu falo eu, tá? A impressão, às vezes, de que há um estereotipo, né? De uma pessoa depressiva é aquela que já tá... A depressão nem sempre vai te derrubar tanto, né? Eu já tive, né, amigas muito próximas que ficavam longa data, por exemplo, dias sem tomar banho. Justamente. De não conseguir tomar banho. E aí você pensa assim, não é possível uma pessoa não conseguir. Não, eu não consigo. Entendeu? Eu não quero. Dependendo do grau da depressão, a pessoa não consegue ter ânimo para tomar banho, para lavar a cabeça. Esses dias eu atendi uma paciente que estava num grau de depressão grave. Conversando com ela, eu falei, você tem lavado a cabeça? Ela falou, não. Eu entro no chuveiro, deixo só a água cair. Eu não tenho força nem de me esfregar. Eu não tenho força para lavar a minha cabeça. E a família não sabia. A família não tinha se tocado disso. Entende? Fazia uns 4 meses que ela não lavava a cabeça. Por quê? A pessoa tem uma sensação, dependendo do grau da depressão, uma falta de energia física. Então, qualquer esforço é muito esforço. Entende? Levantar um lápis da mesa é tremendo, é muita coisa. Dependendo do grau, tá, sim, gente? Sim, por exemplo, um quadro de depressão leve, a pessoa vai trabalhar. Mas, por exemplo, a gente, essa amiga nossa, às vezes o Nego, né, encontrava com ela, assim, uma pessoa que nem era daqui, assim, uma cliente que se tornou uma amiga mesmo. E o Nego falava, nossa, fulana tá, né, tipo assim, estranha. Eu falei, depressão? Você consegue, assim, é difícil quando a gente fala que às vezes quando chega nesse estágio, né, que as pessoas próximas não conseguem perceber, porque é muito nítido, né, essa falta de brilho, né? de ânimo para as coisas. Às vezes a pessoa nem tem pessoas tão próximas. Às vezes mora junto e não é tão próximo. Gente, isso é muito comum. Você mora debaixo do mesmo teto. Você compartilha a mesma casa, mas entra cada um pro seu quarto, cada um na sua vida, e só compartilha a mesma casa. E aí, por isso que eu tô falando, essa solidão, a solidão acompanhado, que tem levado ao adoecimento demais. Por isso que eu falo que muitas questões sociais levam ao adoecimento mental. Muita questão familiar, eu acho que a desconcretização familiar tem levado ao adoecimento muito grande. Porque se você tem um vínculo amoroso com a pessoa, por exemplo, se você é o marido de uma esposa assim, né? E você tem um vínculo, poxa, se você se aproxima, você percebe, você tem um cuidado. Esse é o papel realmente de um marido, de cuidar, de proteger. E aí você observa certas coisas. Agora, se tá cada um vivendo no teu canto, cada um vivendo na tua vida, vivendo a sua vida, você nem percebe. Frescura, não sei o que, desleixo e tal, né? A gente fala a solidão compartilhada, né? Porque você tá debaixo do mesmo teto, teoricamente uma família, e você não tá vendo o que está acontecendo com seu filho ou com a sua esposa. Sim, adolescente, inclusive, muitos pais me procuram porque às vezes não percebem. Por quê? Os adolescentes, eles têm uma mania de se isolar no quarto. Se eu pudesse, eu tirava a porta do quarto. Justamente. Não tem essa fecha a porta, né? Gente, só um ponto. Eu acho que isso é genético. Não é genético. É um negócio tão louco, assim. Eu quero dizer que é tipo um ato que é impensável. Eu acho que deve estar no inconsciente coletivo. Porque a nossa filha, com 4 anos, ela não tem outras pessoas, ela nunca viu isso. Ela, não sei o quê, e vou pro meu quarto, não quero ficar sozinha, e fecha a porta. Aí eu digo, Liz, você vai abrir a porta agora. Como fecha a porta? 4 anos, ela não tem um irmão mais velho pra se espelhar. Sim. Ela não vê isso entre a gente. Mas a forma assim, dela de querer colocar um limite pra você. Mas assim, é tão louco que é tão louco isso, que como que pode, né? Assim, aí você imagina quando tiver com 15, ela com 4 anos ela já descobre que fechou a porta, a gente não entra no quarto, né? Mas o adolescente acaba fazendo muito isso pra colocar e pôr esse limite, né? Aqui é meu espaço, aqui é o meu local, né? Legal, eu acho que não tem problema de querer ficar ali. Sim, mas a questão dos pais não achar que tá tudo bem lá. Quanto tempo também esse tempo? Mas, gente, monitorar, olhar, isso é importante, né? Participar, entrar junto lá, deitar na cama, sabe? E por quê? O que acontece? Muitas famílias às vezes me procuram com adolescentes que já estão num grau de sofrimento, e uma coisa que tem acontecido com os jovens, eles têm aprendido que
Estou sofrendo, às vezes me corto, me machuco, tem automutilação. Isso está aumentando muito, né? E aí, o que acontece? Aí eles escondem. E às vezes a família não observa. Usa blusa comprida. Se corta, por exemplo, embaixo da calça, na perna. E aí a pessoa usa calça. Ninguém vê. Entende? E ali é um sofrimento silencioso. E acabam compartilhando em rede social, compartilham em status, em Facebook, bloqueiam a família para não visualizar essas questões. Então, por isso que a gente tem que ter atenção. Olha, eu não sei como que vai ser, mas a Liz vai comer muito pequenininho na nossa mão, porque Olá. aqui... Não, é verdade. Está sendo gravado. Não, Ela já come pequenininho, ela já come. Porque Ela assim, já come, tá mas debaixo assim... do nosso teto. E, cara, não tem essa de bloquear a rede social. Não vai ter rede social. Eu conto, sei se você é possível, conta. Não sei se é possível. Não. Eu sou todo mundo. Você que é faz um diferente. fake, você faz um fake. Eu faço fake lá. Pra ó. ser um amiguinho dela. O Diego, não o Niego. É. Olhando, Ai, pra ficar olhando a rede social, porque, cara, desculpa, eu não tenho filho adolescente, mas não cabe na minha cabeça. Mas sabia? Não cabe na minha Mas cabeça. eu vou algo compartilhar assim. algo com você. Eu tenho filho adolescente, né? Eu tenho um filho adolescente e tenho um filho da idade da Liz, né? Mas assim, o que a gente também tem que ter muito cuidado? Pra não afastar o adolescente de você. Entendeu? Porque senão você se torna um vilão totalmente na vida dele. E aí você se distancia. É. Então, eu vou dizer pra você, existe uma fórmula? Não existe. Que eu vou falar, faz assim que vai dar certo. Não existe uma fórmula. Você tem percebido, a maternidade ensina, a paternidade ensina, a maternidade ensina no dia a dia. Sim. Mas nós temos que ter sabedoria pra gente não afastar os nossos filhos da gente. criar filhos com virtudes, né? Eu falo que o segredo, eu acho, Priscila, que não é que é 100%. Não acho. Que tudo é 100%, como você disse. Mas eu fui criada por uma mãe com muitos princípios religiosos, né? Minha mãe sempre muito católica. E ela, do jeito que ela pôde, né, educadora também, ela ensinou muitas virtudes, sabe? E lógico que eu tive muita raiva dela em muitas coisas, né? Fui uma adolescente também, não fui fácil. Mas eu entendo que se eu olho para toda a minha história e eu vejo assim, eu concordo, eu olho minha história, sim, minha história foi uma história de muito sucesso até hoje. Muito sucesso, né? Eu digo de sucesso porque eu me casei com uma pessoa a qual eu desejei, estou casada já há 12 anos, esse ano faremos 12 anos, temos uma filha, temos uma vida muito boa. Então assim, o que eu penso? Eu penso que aquela educação que eu tive lá atrás, das virtudes que minha mãe lutou ali de criança, de adolescente, bem andando nesse meio de caminho para não ser a vilã, mas também não é minha amiga, porque ela não era minha amiga, ela era minha mãe, né? Pontuando isso, em alguns momentos eu me afastei da educação que ela me deu, quando eu tive a oportunidade de morar sozinha. Mas eu acredito que por conta das virtudes colocadas em mim lá, de sempre, foi mais fácil de eu voltar. Mas você de eu sabe achar que o caminho, isso é uma sabe? virtude tão real que isso está escrito na Bíblia? Sim, eu acho que é bem isso Tá mesmo, escrito sabe? na Bíblia, tá escrito assim, O filho ensina pródigo, criança- né? Não, É, olha mas- isso, tem uma questão, tem uma parte da Bíblia que fala assim, que é um ensinamento. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Entende? E se ela Então, se é uma desviar, não é virtude. mais fácil de achar do que nunca Porque ela soube foi o que... ensinada. que ela foi ensinada. Aí eu volto a isso. outra coisa. Olha o valor da família. Olha o valor da família. Entendeu? A família ensinou, né, na infância, e não é um ensino de um dia, né? Todo Não, dia a gente vai infância, construindo. É né? o bloquinho, é o Lego da vida. Justamente, a família vai Bloquinho ensinando, por bloquinho. ensinando, ensinando. E aí você vai formando um adolescente, um adulto com certeza muito mais seguro, mais protegido. É a presença também, Melhor né, emocionalmente. Priscila? Agora, a ausência, infelizmente, deixa buracos, deixa vazios. E a gente vê assim, né? Eu falo que eu tô tentando também sempre me policiar. A falsa presença também. Tô balançando e tô com o celular na mão, né? Aquilo sim, você tá, mas não tá. E outra coisa, Né? o excesso de trabalho dos pais também gera ausência dentro de casa. Sim. Sim, não adianta estar os pais juntos e nenhum está dentro de casa. Os Justamente. pais estão casados, mas Ou não quando dá tá atenção. dentro de casa e volta naquilo que a gente conversou, cada um tá no seu mundo. Cada um no seu Entendeu? mundo, cada um na sua televisão dentro do seu quarto e não fica uma criança. Por isso, sabe uma coisa que eu aconselho muito? Hoje é o dia da família. Entendeu? Nós vamos ter um dia na semana que é o dia da família. É o nosso momento, entende? Ter o dia pra sair só o casal. A gente precisa cultivar isso. Gente, relacionamento é isso. Se a gente não Fica a cultiva... dica que sogra. Se a As gente não amigas, cultiva, a
rotina engole a gente, a rotina nos esfria, Sim. entende? Relacionamento tem que ser cultivado, tem que ser regado igual uma planta para ela crescer, entende? E o relacionamento vai ser a base de tudo. E a gente fala isso, mas eu nego. Sim. Como faz tempo que a gente não tem os Vale Nights. É isso aí. É uma cobrança que a gente tem que ter entre nós constante, né? Porque a rotina é igual uma avalanche, igual um tsunami. Então a gente vai fazendo como dá, né? Como dá. E outra, Então, a gente assim, chega cansado em casa, esgotado. a gente quer tomar um banho, deitar no sofá, numa cama, comer alguma coisa e Colocar uma isso. série lá do Netflix, acabou. Né? E hoje Sim. tá tudo muito fácil, né? Antigamente, quando você saía pra ir alocar um filme na locadora, tinha um momento quando a gente começou, tinha locadora ainda, tinha DVD, a gente ia na locadora. Não precisa dar detalhe. A gente era ir lá, ficava naquela ansiedade pro filme estar lá também. Mas Era um evento, era né? um evento. Nós vamos alugar um filme, vamos locar um Isso filme. era legal. É. Eu sinto falta de ir locar um filme, eu sinto falta de escutar um CD. Você é da época do CD também, Sim, né? lógico. Da fita também. Da Começamos na fita. A fita não, mas a gente ia lá comprar um CD e escutar um CD. Era muito mais prazeroso escutar música naquela época do que hoje. Hoje você não escuta um álbum inteiro. Quando que você pode escutar um álbum inteiro hoje? Não escuta. Outra coisa, antes a gente assistia aquele filme, acabava. Não. E outra, aí você ligava um desenho, você assistia, acabou o desenho, agora entra o jornal. Você não vai ficar assistindo jornal, você ia brincar. Agora, tudo é o sem desenho, fim. você vai pro outro, você assiste a série inteira, e agora você pesquisa isso. Eu não sou uma pessoa que pode assistir série, porque se eu assisto, eu não consigo parar. Assim, eu preciso assistir, entendeu? Eu já me conheço ali, né? E aí, eu lembro que do episódio que a gente passou com a Liz no hospital, foi, nossa, né? Indescritível. E naquele momento que a gente viveu tudo, aquele, né? Enfim, foi muito, muito difícil todo o momento ali. Eu acho que a gente não tinha nem tempo ali de ter um sofrimento, porque o foco era ela. Mas eu lembro que o Diego falava assim pra mim: vai tomar banho, come. E eu ali, ele ia na farmácia, às vezes trazia alguma coisa, falava, trouxe isso, né? Vai tomar banho, lava o cabelo. Lembrava eu não sei o quê. básicas, Lembrava eu ali. E depois que eu saí, algumas amigas próximas sempre falam: Josi, você vai precisar de uma terapia. Talvez a Alice precise também. Ficaram assim, me sondando ali, com cuidado, né? Sim. E que foi muito importante. E eu não fui, não falo assim, não precisar, porque eu acho que todo mundo precisa. Eu já fiz terapia há muito tempo. O que eu acho também, eu queria até perguntar isso, eu sempre digo que eu não tenho um perfil de ser uma pessoa depressiva. Eu sou assim, ansiosa, sou agitada e tal, mas eu não tenho, sabe assim, eu não consigo, na minha vida toda, desde criança, eu nunca tive essa... Eu acho que essa genética me puxando para ter uma depressão. Às vezes eu até queria ficar assim mais chateada com alguma coisa e eu tenho isso comigo de uma resiliência, sabe? Diante disso, que parece que quando vai vir alguma coisa, não dá, eu já não sei se eu desfoco, mas eu também não é que eu jogo num saco sem fundo também, tipo, uma hora vai vir a conta. Não, eu acho que eu absorvo aquilo, né? Eu consigo Mas lidar é porque entender as isso. pessoas são diferentes. Entende? Depende da sua constituição psíquica. A resiliência, ela é diferente. Tem gente que você percebe que, cara, ela passou tanta coisa já nessa vida e tá aí de pé. Entendeu? E às vezes a pessoa passa uma coisa pequena e o mundo cai. E a gente tem que respeitar. As pessoas são diferentes. A resiliência, ela é diferente. Tá? O que nós, como pais, o que nós precisamos fazer é conseguir oferecer para os nossos filhos essa maturidade emocional também. Eu acho que isso é importante, para que eles possam desenvolver essa resiliência. Então, não pintar para os nossos filhos que sempre tudo dá certo, mas que existe o luto, existe a perda, nem sempre eles ganham, eles precisam aprender a perder, né? Nem sempre eles vão ser escolhidos, eles nem sempre vão ser os melhores. Aprender que existem frustrações. Isso é importante. A frustração na vida da criança é super importante. É muito importante. Foi essa semana a gente brincando, aí ela perdeu o jogo. Um momento nosso família. Aí era um jogo de bingo. A sorte. Aí ela quis chorar. Eu falei: filha, tá tudo bem, é sorte, você não ganhou. Aí nego, não, tá tudo bem perder, né? Aí assim. Não, entendeu? Também mas assim, não pode ficar aceitando perder, concorda? Aí foi muito legal, assim, porque a gente tenta acertar. Aí eu falei assim: mas filha, é que é um jogo de sorte, isso aqui não dependeu de você.
Então, o que não depende, porque foi eu que estava tirando, eu não estava vendo, foi sorte. Agora a gente vai jogar um jogo, que é o jogo da memória, que aí sim depende de você. O jogo da memória depende de você prestar atenção, de você Aí foi isso. Aí foi tão engraçado comigo. Não tá tudo bem perder. E realmente aí, depois que a gente foi pra esse, foi assim, em seguida. Cara, ganhou o jogo da memória e a gente não deu Não, a gente não deu mole. E ela ficou com aquilo ali na cabeça e tipo, não tô focada. E ela tava focada mesmo. Isso foi tão bonito de ver, porque eu falo assim, foi um momento, foram nem 20 minutos na hora do almoço que a gente combinou de ser um momentinho ali da família, porque eu nego, a gente fica fora e tal. E aí ela absorveu isso, da outra quis jogar de novo, aí ela perdeu, aí tudo bem, mas eu digo, como que a gente vai... Como eles precisam da gente, né? Desse momento de ensinando também, né? A gente vai perder, mas não pode perder todas também. Você tem que... Uma dúvida que a gente sempre bate. Existe uma fase da vida infantil no qual ela absorve mais as virtudes? Ou isso vai... Não, ela vai... Que eles falam até os 7 anos é mais assim. Não, gente, desde a criança, no momento que ela nasce, ela está em processo de construção. A gente não aprende hoje, né? Se eu falar que você não vai aprender nada hoje. É todo dia. Por isso que a gente tem que estar presente. Porque o mundo também, ele ensina todo dia. Se você não criar seu filho, alguém vai criar, né? O mundo vai criar. Quando eu falo mundo, é a escola, são amigos, são influências boas, são influências ruins, entende? Tudo, né? Por isso que a gente tem que estar presente e ensinar, né? E não terceirizar esse ensino, entende? Então, estar... Aí uma coisa eu te falo, por exemplo, você acabou de compartilhar que quando vocês passaram toda essa dificuldade em relação da Liz, problemas de saúde, tudo, então, em meio ao nosso terremoto, que a vida traz terremotos, o que é mais importante? A questão do trabalho, do dinheiro, ou é a questão da vida, da família? Com certeza, vida. Sem dúvida. E aí a gente vê, por exemplo, o pessoal lá no Rio Grande do Sul sofrendo, né? Legal. E aí eles perderam tudo financeiramente, perderam casas, bens. Qual que é o bem maior? Família. A vida, a família, entende? E aí, pensa comigo, a gente gasta mais o nosso tempo trabalhando ou com o bem maior, que é a vida e a família? Entende? Então, infelizmente, nós temos trabalhado cada vez mais. A gente quer ter sucesso, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer juntar. E isso tem corroído e consumido muito o nosso tempo. E o que nós temos de mais precioso é a nossa família, né? São os nossos maridos, esposas, nossos filhos. Esse é o nosso bem maior, é a vida, né? Porque depois que você morre, tudo fica. O que realmente... O problema é quando você não morre e morre alguém, por exemplo, um filho que se suicida, né? Que a gente sabe como aumentou o suicídio, né? Sim. Em todas as idades, Sim. tá? É uma coisa assim. Mas a gente pensa, aí? quando a gente vai embora, a gente não leva nada desse mundo. Nada. O que fica é o que você fez de diferente na vida das pessoas. As pessoas que estão vivas, né? Você que diante desse desastre, assim, não tenho nem que... É muito, muito, muito difícil, né? Mas tem a vida, né? É o recomeçar, né? De novo. Com traumas, com sofrimentos, Sim. com muitas dificuldades, Sim. Mas, poxa, graças a Deus eu tô vivo. Justamente. Não é isso? Viva, eu tô vivo. Não é isso? É isso aí. Numa tragédia daquela, não tem o que você colocar na frente do que estou vivo. E assim, a experiência que a gente teve, né, lá com a Liz, foi muito triste, mas foi muito intenso também, porque isso fez com que a gente olhasse o mundo de outra forma, porque, né, foi ali, a gente sempre deu muito valor para nossa família, muito tempo ali, mas eu lembro que uma das coisas, nos momentos mais difíceis que a gente estava passando lá, eu pensava assim, independente, né, do que acontecesse, já não cabia mais, a gente não tinha mais o que fazer, né, o que a gente se sente... A impotência, assim, a impotência foi tanta que teve uma conversa minha e do Diego, eu lembro que a Alice estava fazendo um procedimento, a gente foi lá para um lugar no hospital, e tava um sol, assim, lindo, e a única coisa que eu, desesperada ali agora, eu falei, Diego, não tem o que fazer. Eu falei, não, a gente não tem mais nada para fazer, a não ser rezar para Deus dar uma chance para ela. Você, como pai, tudo que
que você podia fazer? A gente veio, pegou o avião, pegou o UTI aérea, estamos no melhor lugar que a gente podia estar com ela está sendo atendida pelas melhores pessoas que podiam estar atendendo ela. A gente não tem o que fazer, porque isso era, lógico, vinha, né, o nego, eu falava pro médico, eu quero saber, o que ela vai ficar boa, como que é, e os médicos, Racional, né? Engenharia. Uma falou assim, o engenheiro, falou desse jeito, engenheiro, aqui a medicina não é uma ciência exata, não é engenharia, é medicina. A gente não sabe. E aquilo não, e o nego pensou, então ferrou, né? Se você não sabe agora, e aí eu falei, nego, existe Deus, e eu acho que o quanto a espiritualidade, o quanto você também ser uma pessoa, não estou dizendo que quem é uma pessoa muito religiosa não vai ter, não, estou dizendo assim, mas eu vou dizer uma coisa, que isso você sabe ajuda? Que tem estudos que comprovam que pessoas que têm fé, elas melhoram emocionalmente mais rápido do que outras que não têm fé. Isso eu já estudo, gente, tem estudos que comprovam, entendeu? Então, para você ver que aí a gente fala que a fé, que a religião, ela é um fator de proteção de saúde mental. Entende? Para você conseguir estar melhor, para que quando vem a adversidade você tá mais fortalecido. Porque aí você falava assim, porque isso é o conflito. Se o médico tá falando que não sabe, que não tem que esperar ali, tá fazendo de tudo, mas não tem como falar, vai ficar bem. Não falaram, não. Pode ser que não fique. E aí você fala, e agora? Onde para você não surtar, o que você vai fazer? A sua conexão com Deus e colocar algo que não depende. Então, eu já sempre tive muita fé, assim. Então, para mim ali foi ainda algo mais forte que me colocou em contato com o divino, né? Eu achei que foi isso que foi muito lindo, os nossos assim. Momentos de deserto na vida a gente também aprende muito, né? Não é? Então, assim, hoje eu penso, e eu acho que o Diego, não sei da experiência dele, mas assim, Estou processando. Em processamento. O que é o impossível, né? E assim, essa entrega. E eu acho que se a gente faz essas entregas nos momentos que a gente não tem muito o que resolver, porque você sempre pode resolver uma parte. Sim. Então a gente fez de tudo, beleza, vamos levar tal. Não depende mais da gente. Colocar na mão do outro também te liberta, né? De um desespero que você não tem o que fazer, né? Mas, Priscila, quais são os primeiros, assim, como você percebe que uma pessoa está com uma doença mental? Um burnout, uma depressão, quais são os primeiros sinais? Até para ajudar os familiares ou os colegas a identificarem eu acho assim. que é a mudança do comportamento, né? Tipo, o Niego era super agitado, de repente está quietinho. Entendeu? Ou então, tive uma alteração no meu sono, não tô mais com ânimo, tô com muita tristeza, tô tendo crises de choro, tô tendo uma sensação de falta de ar. Mudanças no comportamento. Mas fica todo mundo olhando pro celular, né? Aquela cena não dá nem pra saber. Não é verdade, porque assim, a pessoa tá sempre no celular. Sim. A maioria das pessoas estão cada vez mais no celular. Às vezes você não percebe mesmo que a pessoa tá ali, crise de choro no celular, sei lá, eu não sei. Não Agora, sei se assim, é claro que quando a pessoa adoece, ela sabe que não tá legal. Ela mesmo sabe. Ela sabe que você não tá bem, ela tá sentindo alguma coisa, né? Às vezes ela não sabe identificar. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim no consultório, mas eles já passaram no cardiologista, no neurologista, em todas as especialidades, no gastro. Então, ele começa com a dor no estômago, aí ele vai lá no gastro. Aí o gastro faz uma endoscopia e fala, não é nada. Aí volta no gastro, porque agora começou uma dor de barriga, uma diarreia, que não tem explicação. Não fez uma colonoscopia, não é nada. Aí vai no cardiologista, porque agora eu tô com palpitação. Aí faz todos os exames cardiológicos, não é nada. E aí, como não é nada, né? É muita dor de cabeça, vai no neuro. Como não é nada? Né? É alguma coisa, eu sinto, entende? Eu estou sentindo. E aí o paciente chega e fala, já rodei todas as especialidades, já fiz todos os exames, é alguma coisa. E você vê que a parte médica não está preparada também, né? Na realidade, é assim, eu percebo que vai muito do profissional, entendeu? Tem profissional que é mais racional, tem profissional que é mais sensível, então vai muito da pessoa, vai muito do profissional. Não dá pra gente generalizar, entende? Então vai muito da sensibilidade de quem atende, de quem escuta. As pessoas estão precisando ser escutadas. Às vezes você vai no ginecologista, eu tenho pacientes que às vezes falam assim, eu fui na ginecologista, parecia que ela era minha psicóloga, eu desabei a chorar e contei toda a minha vida pra ela. Vai do seu profissional, mas aqui acontece isso, né? Aqui também o cara vai comprar uma casa, aí
começa ali, de repente, a gente já, né? Porque eu acho que é da isso. história da família inteira. Eu acho que é né? isso, né? Quando você atende alguém genuinamente, quando você tá ali, independente do que você vai fazer, servindo de fato aquela pessoa, e às vezes é um momento onde ela vai se encontrar ali para dizer alguma coisa. Olha, isso está acontecendo comigo, a situação é essa. Sempre é o além, né? Sempre tem mais coisas. E eles acabam, talvez, contando porque eles se sentem acolhidos. Mas até pra gente identificar a solução do problema, porque quem vem pra comprar uma casa tem problema. Por mais que seja um sonho, é um problema. Porque como que eu vou comprar uma casa? Como você quer se a casa é boa? Eu tenho dinheiro para comprar? Não tem? Tem linha de crédito? Então é um problema. Quando a pessoa vem aqui para solucionar esse problema, a gente tem que entender o que está levando ele a querer uma casa. E qual tipo de casa tem ele? Porque às vezes a pessoa chega achando que pode X e pode A, entendeu? Às vezes a pessoa acha que pode A e pode X. Às vezes ela acha que precisa de uma casa enorme, num condomínio enorme e não precisa disso. Sim. Então a gente tem que ser um pouco de psicólogo. Então a gente escuta bastante as pessoas aqui. Sim. A Josi é muito mais, né? A Josi é muito mais terapeuta imobiliária. É mulher, né, gente? Não é por nada. Mas é que mulher é muito mais sensível, mulher escuta. A gente tem um instinto maternal de querer cuidar, de escutar. Você pode ver que mulher, quando tá passando problema, procura amigas. Homem, quando tá passando problema, geralmente procura começa... cachaça. Não, mas a cachaça, quando você fala isso, porque ele fica introspectivo. É o silêncio, entende? Às vezes ele sente e não consegue expressar em palavras. Mulher... Ou que ele vai ser fraco se ele expressar o que ele sente, as dificuldades. Agora a mulher, ela liga pra amiga depois, ela amiga, se preocupa com ela e liga pra ela. E quer saber como ela tá, entendeu? Isso é coisa de mulher, é cuidar. Mulher cuida. É um instinto. Homem menos. Então, você pode ver, por exemplo, eu tenho em casa uma filha, mulher, e tenho 2 meninos. A mulher, ela tem um instinto de cuidar dos meninos desde pequena. Entendeu? É instinto. Eu acho que é muito instinto. Ai, que bonito. Né? Essa questão de cuidar, de amparar, de... Ai, vai lá ver, mãe. Vai lá ver. Ele tá atravessando a rua. Não, olha só o que você sabe. É o papel da mulher. É que foi tirado, né? Isso é um outro tema. O papel da mulher foi cuidar da família. Com o advento do feminismo, a mulher está querendo um protagonismo, está tentando um protagonismo que não é o papel dela. E é por isso que eu acho que ela está se frustrando tanto. Por isso eu acho que está se frustrando e desconstruindo a família. E assim, sim. E às vezes você fala, não, mas olha, eu consigo chegar em casa e dar toda essa assistência. Mas você está muito cansada. Não consegue. E aí o que tem acontecido com as mulheres? Pergunta pra mim, quem vai mais no consultório? Homens ou mulheres? Quem adoece mais? Mulheres. Mulheres adoecem mais. É, porque aí você fica assim, eu acho que também o que a maternidade traz, né, isso é também uma pauta super importante, é que aí você é mãe, você é profissional, e você fica ali, aí se você tá com filho, você já tá preocupado com o trabalho, aí você tá no trabalho, você tá preocupado com o filho, e você nunca tá feliz, quer dizer, você nunca tá no meio, você não consegue se achar, você sempre tá com uma culpa, ou uma culpa porque você não entregou bem o que você deveria ter feito no trabalho por conta da família, ou você tá culpada porque você tá no trabalho entregando tudo que você tinha que entregar e não tá com filho. Eu acho que é um grande dilema, assim, das mulheres hoje adoecendo. Eu acho que uma das coisas são essas. Isso a gente só tá resumindo filho e trabalho. E cadê o marido? Entendeu? Aí rodou, acabou o casamento. Não entrou nem em pauta. Você tá me atrapalhando, sai da minha vida. Eu não preciso de você. E aí quem sofre? A família. A família. E principalmente o filho, né? O filho é o principal, né? A família sofre, os filhos sofrem, e o adoecimento acontece. Aí volta lá no começo da nossa história, né? Ela tem um peso muito grande no adoecimento psíquico. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Justamente. E falando em doença, eu queria também, assim, um dos motivos até que eu falei para a Pri que eu queria conversar aqui, eu vejo na nossa área, né, de corretor, né, de prestador de serviço. Eu tenho um dado para você falar, termina e depois eu falo um dado. Eu fiz a pesquisa. É uma coisa... Corretor de imóvel só perde para motorista de transporte nas profissões que mais têm depressão. Por que eu tô trazendo isso aqui, ó? É um dado muito, muito sério. Eu falei, vocês acabaram de ouvir eu falando que eu não tenho, acho que nem genética para isso, para ter depressão. Eu brinco, é até ruim essa frase, mas eu falo assim, eu não tenho perfil para ser depressiva. Não adianta. Às vezes mesmo se eu quiser causar uma depressão aqui, eu não consigo. Vou ficar, não consigo.
e nem quero. Mas assim, isso faz parte de mim. Mas eu vejo alguns colegas, isso é real, ou deixando a carreira, ou ficando realmente doentes, por conta dessa, não sei a palavra, dessa resiliência, porque assim, às vezes você tá ali no fechamento, né, ou talvez para você, né, Priscila, é um pouco muito diferente, mas você tá ali com o cliente, vai lá, se dedicou o seu máximo, não tô entrando aqui no mérito que a pessoa fez bem ou não o trabalho, trabalhou. E aí você vê o seu cliente saindo da sua mão, assim, por nada. Um exemplo, o cara fechou, a casa se mostrou, ele fechou aquela casa que você, um exemplo, que você não, ia mostrar, mas não mostrou, o outro mostrou primeiro. Sabe, assim, às vezes é algo que não ia depender de você ali, mas enfim, é um sentimento muitas vezes devastador, porque é um valor muito interessante na maioria das vezes que você perde, e às vezes você perde muito rápido por qualquer coisa, não responder uma mensagem, ou porque outro foi mais. A vulnerabilidade da profissão em relação a perder um cliente é muito grande, e as pessoas começam a dar uma desanimada, uma surtada, não sei usar o termo, sabe? Que uma das coisas que a gente sempre conversa, né, Diego, que é aquele sentimento de impotência, às vezes, em perder uma venda. E um dos motivos aqui, na mesma pesquisa, ele fala por que algumas profissões são mais depressivas, né? Porque a tendência daquele profissional ter depressão. Baixo nível de controle sobre o trabalho, pouca atividade física, então, de fato, não trabalha com o corpo, né? Altos níveis de conflitos sobre trabalho e família, e muito esforço e pouco reconhecimento. E isso é uma bomba atômica, né? E outra coisa, sabe o que acontece também? Você se dedica ali muito, né? É diferente de um cliente que chega, ele pagou para entrar. Sim. Aí você se dedicou quanto do seu tempo ali? Se desgastou. Você ocupou o seu tempo e você não fechou, não teve a remuneração. Outra coisa. Olha lá, isso. Negócio, o risco é a todo momento. Todo cliente é um risco ali, né? Para você não fechar. Outra questão. Todo cliente que você acolhe, você gera uma expectativa. Você teve uma esperança, uma expectativa que você gerou que o negócio ia dar certo. De repente pode vir uma frustração. Entende? Esperar, quando vem a frustração, se você não tiver com um emocional meio preparado, a frustração te desgasta. Entende? Outra coisa, às vezes você também começa a se decepcionar com a concorrência, com o comportamento de outras pessoas. Ser desleal ali, Entende? Isso existe. Sim. E isso também desgasta. E como se blindar disso? Então, eu não tenho uma receita de bolo para dar para vocês. O que eu posso dizer é o seguinte. Podia ter um remedinho que resolve tudo muito fácil. E aí você evita todo o estresse. Não consigo dar isso. Mas a gente tem que entender e lembrar de valores, que foi o que nós conversamos. Primeiro de tudo, seu trabalho ele não deve ocupar o primeiro lugar da sua vida. Entende? Aí nós temos que lembrar que o primeiro lugar da sua vida está ali a sua família, que é o seu bem maior, certo? Se o trabalho ocupar um espaço legal e você entender que você não é escravo de ganhar dinheiro, de ganância, de querer mais, você consegue conciliar com as coisas com uma forma mais suave. Sim. O problema é que a gente quer cada vez mais. Nós queremos aumentar cada vez mais. E quando gera toda uma expectativa em cima daquilo, acontece uma frustração, porque nós estamos suscetíveis a perder. Não deu certo. A gente não vai ganhar todas. Isso assim, a gente já sabe. Não tem como o corretor ganhar todas. Sim. É impossível. E assim, né? Ai, que triste, não ganhei. Ok, vamos batalhar para ganhar na próxima. O que eu fiz de errado? A gente faz muito isso aqui. Isso. O que eu errei? Porque... Que não deu certo. Não deu certo. O que eu vou melhorar? Porque também ficar só pensando, não depende de mim, não depende de mim. Não, a gente sabe. A gente não pode gerar um comodismo e não caminhar para uma evolução e para uma melhora. Sim. Entendeu? Mas você tem que entender que nem sempre você vai ganhar. Você nem sempre vai vencer tudo, certo? E que se não deu dessa vez, eu preciso aprender aqui para que eu me melhore da outra vez. Mas a ganância, onde está a posição do trabalho na tua vida,
Isso tem um peso importante. Posição do trabalho na sua vida. É, Você dessa frase. além da expectativa, né? Se você é uma pessoa que, eu sempre falo isso para todos, não crie expectativas. É a frase que ele mais fala. Porque Não se crie você não cria expectativas. expectativas, você se protege. Entendeu? Porque se você cria muita expectativa, você Acabou. pode Mas jogar existe, porrada. mas gente, existe uma vida sem expectativa? Não, Eu fico nessa, sabe? Esse é um conflito. proteger. Esse é um conflito aqui. O nosso conflito é isso, sabe? Expectativas é proter com intensidade. Entendeu? Sim. Controle a intensidade. Entendi. Toda vez que você gera uma expectativa, a possibilidade de você se frustrar muito é enorme. O Nico sempre fala. E cada não é aquela frustração que vai te adoecer. Várias É um frustrações. acúmulo, É né? um acúmulo. Então, Sim. frustrou aqui, tal. Aí, cada vez mais, a próxima que vem é pior do que a anterior. Porque você já está... O Nico usa essa expectativa pra tudo. Às vezes uma amizade, às vezes um relacionamento. Às vezes teve um dia o Nico falou assim, mas Josi, mas Diego, né? A mulher, eu tenho muita expectativa. Gente, eu sou pessoa da expectativa. Eu trabalho com as expectativas, Porque você entendeu? você é um ser relacional, você é intensa na parte de relacionamento, entendeu? E aí, homem é diferente. Aí, às vezes, ele precisa te falar assim, opa, calma, vai devagar. Eu acho que esse é o nosso segredo, sabe, do É o sucesso. equilíbrio, né? É o equilíbrio. Eu aqui, o Diego aqui, eu subindo o Diego, eu puxando. E eu puxando ele, e a gente é muito diferente. Quem convive muito com a gente sabe que é extremamente diferente, mas a gente tem as diferenças, porém a gente olha para o mesmo lugar. Isso que nos mantém junto, né? Porque eu falo, não é só ser diferente. A gente tem algumas maneiras de lidar, mas a gente tem uns objetivos muito alinhados, assim. A gente consegue caminhar junto, porque isso sempre é muito alinhado entre... Para a nossa saúde mental. Para a nossa saúde mental, para o mesmo caminho. É, tipo isso. De hoje mesmo, a gente estava conversando alguma coisa e ele... Não, então você faz isso, eu faço aquilo. Eu falei, não, peraí. Pra gente manter o nosso relacionamento, não vai acontecer, porque eu sei que se você fizer isso, você vai ficar muito mal-humorado. E eu não vou aguentar você tão mal-humorado, então deixa aqui que eu faço essa parte. Então a gente se conhece muito, sabe? Os dois. E é engraçado, porque eu sei o que me estressa, o que ele faz que me estressa muito, né? E o que eu faço que estressa muito ele. Isso é legal porque a gente trabalha junto. A gente mora junto. Sim. A gente tem a empresa, a gente tem a filha, a gente tem várias coisas. A gente é muito junto. E as pessoas falam, como vocês aguentam, né? Porque é muito conversado, mas a gente também tem muito... As discordâncias, elas são tratadas de uma forma ali, na medida que possível, com muito respeito também, sabe? Eu acho que a chave do relacionamento é a conversa, é o diálogo. Entendeu? Se a gente conversa, se a gente... vamos lá, vamos conversar. Isso é importante, isso que aproxima. Você sabe que às vezes... A gente pode conhecer um casal que não briga, mas eles vivem num silêncio, não compartilham. Nem conversa pra brigar. Não compartilham, entende? As dificuldades, as angústias. E o silêncio, ele traz um buraco enorme no casal, no casamento, entende? E ali distancia muito. Eu acho que em qualquer relacionamento, se você está trabalhando numa empresa, tem uma sócia, como que você tem um silêncio? Não tem como falar, não tem nada para te... falar se é perfeito. Não existe perfeição, as pessoas não são perfeitas, né? Então acho que esse é uma das coisas que a gente fala muito disso e a gente vê muito colega e a gente às vezes também sofre, né? Com a perder essa questão. Mas eu vou refletir sobre essa frase, onde que o trabalho está na sua vida. Hoje ele mudou muito o cenário, desde que eu fui mãe, não é mais minha prioridade, né? Assim, a Liz nasceu outra prioridade na minha vida em relação ao trabalho. E é isso, né? Então hoje o meu trabalho por ser corretora de imóveis, ser autônoma, isso facilitou muito também a minha vida materna. Quer dizer, ela não tá... hoje, ligou agora, eu posso estar em casa. Isso me traz assim, uma paz, assim, porque eu posso hoje trabalhar a minha agenda dentro das minhas expectativas e a minha prioridade é estar com ela. Sim. E o que a gente sabe que não é a realidade de muitas mulheres, né? E muitas delas sem escolha de poder estar com seus filhos. Mas entra naquilo que a gente falou, que o papel da mulher também não pode ser invertido como provedor da família, né? O papel da mulher é eu acho que família, assim, né? Eu acho assim,
muitas casas, na realidade, a gente não consegue, cada um tem uma realidade. A gente não sabe a realidade de cada um, né? Mas, diante disso, tentar trabalhar e conciliar com uma rede de apoio. Pessoas que são importantes, que são presentes, sabe? Cada um tem uma rotina, uma necessidade. Às vezes você tem uma casa que a mulher precisa se desdobrar e fazer, né? A gente não sabe. Mas a gente tem que entender que a família junto consegue, um ajudando aqui, outro ali. Eu acho que isso fortalece e consegue gerar um lar saudável, né? Então, se a mulher hoje precisa se desgastar para ir não sei aonde e o marido hoje está mais tranquilo e é um dia dele tranquilo, por que não ele não assumir outras atividades para colaborar para o descanso dessa mulher, por exemplo? Por isso que nós somos uma família e a gente tem que se fortalecer e se ajudar, né? E eu acho que as coisas se tornam mais leves assim. O que a gente vê esse peso ficando no braço de poucos, né? E a tendência também, né, da diminuição da família, né, Priscila? Porque, vamos lá, daqui, sei lá, 20 anos, a gente né, a gente acaba até sendo um exemplo. A gente tem uma filha hoje, né? Então, vamos lá, daqui 20 anos, como que vai ser essa rede de apoio? Eu penso que eu quero ser o apoio da minha filha, mas eu posso não existir, né? Posso partir dessa premissa de não existir, né? Mas eu digo assim, dessa construção familiar também, porque a gente mesmo estava conversando, né? De você e tal, seu vínculo com a sua família. Eu tenho a minha sogra, por exemplo, que mora aqui e tal. Mas tem muitas pessoas que não têm. Só que o que eu vejo é que as famílias estão cada vez mais sendo devastadas. Os vínculos estão sendo destruídos. Então, assim, o que vai ser a rede de apoio? Sim. É só o que E aí, por isso que eu volto a dizer, por isso que nós precisamos cuidar do nosso bem maior, que é a nossa família, entendeu? É a gente cultivar diariamente, né? Porque senão o casamento sofre, o casamento se esfria, o distanciamento dos filhos acontece e assim por diante, né? A família ela não desestrutura da noite pro dia, também é algo que vai minguando. Entende? Então, nós precisamos alimentar isso, a gente precisa regar isso, cuidar e zelar, né? Não adianta a gente gastar toda a nossa energia com coisas externas e sobrar só o cansaço para dentro de casa. Mudando um pouquinho de assunto, deixar o assunto mais leve, né? Assuntos de família foi. Esse advento da rede social. Mais tá leve. Acontecendo agora. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, que nem tá vindo com muita força. Isso há 2 anos. De 2 anos para cá, né, que veio realmente com muita força. Isso está ajudando a atrapalhar um pouco a saúde mental de todo mundo, deixando as pessoas mais ansiosas, deixando as pessoas mais angustiadas e ver aquelas coisas maravilhosas. Isso está atrapalhando realmente? Você tem sentido isso? Eu acho que a questão da internet em si, ela nos permite uma coisa muito imediata, né? Algo muito rápido, vídeos de segundos que a gente vai só né? Mudando, então é tudo muito rápido, então o nosso cérebro fica muito acelerado e isso influencia, né? Os pensamentos acelerados. Hoje, em momento de descanso, a gente pega um celular, que na realidade você não está descansando, você está descansando o corpo, você está sentado, mas a mente você não está descansando. Escutando o Diego isso, que o Diego fala, vou desopilar um pouco. A cabeça não está parando, né? Outra coisa, no celular você consegue ter acesso a tudo. Então, por exemplo, você está com uma dor no joelho, aí você fala, meu Deus, tô com essa dor no joelho, tô preocupada. Aí você vai na internet, dor no joelho, aí já aparece câncer no joelho. Você acha tudo na internet. E aí você já fica numa deprê, que fala, meu Deus, eu devo estar com uma doença ruim no joelho. Aí você tá no celular, aí você vê uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita, sem nenhuma celulite, um cabelo maravilhoso. Mulheres, você fala, nossa, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar desse cabelo, eu preciso nisso, mas tô sem dinheiro, tô apertada, tô sem tempo. Ai, meu Deus, mas não vai ter jeito. Aí você já fica mal. Você tá vendo? Então tem várias coisas. Aí você vê um cara super bem sucedido, com um carro top, crescendo na empresa e ele é corretor. Né? Fala, nossa, mas como que esse cara, o que ele faz? Vamos entrar, né? E aí você fica naquela coisa. E aí viu, corretores? Viu? Você que quer ser corretora. Quanto tempo foi do seu dia?
Horas, né? Horas. O seu celular, no seu celular de vocês, ele Tem mostra tempo. pra vocês o tempo. Essa semana você usou tantos porcentos a mais. Às vezes eu me frustro, meu Deus, eu aumentei essa semana, né? Então tem isso também que se a gente bobeia, o nosso tempo de celular aumenta. E você sabe uma outra coisa que acontece comigo, e eu acho que acontece com todo mundo, né? Mas as pessoas não falam. Você, quando tá ali navegando, porque eu acho que se você estiver ali focado em alguns assuntos que são pertinentes, né? Enfim, eu acho que até traz muito conhecimento. Não tem só o lado ruim, tem um lado que é muito bom. Mas aí teve um dia que eu peguei lá, tô pobre, tô feia, né? Tô burra, porque tipo assim, você tem tudo ali. Você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Tipo, você tem vontade de algo que você nunca pensou que você tava precisando. Então, que é aquele números de isso aqui é yoga, não sei do que. Aí é exercício sem sair de casa. Aí você vai falar, cara, eu tenho um monte de problema. Então, eu acho que a internet, ela traz a solução, mas antes da solução, ela traz o problema. E aí, às vezes, a gente não consegue resolver aqueles problemas que eles colocam lá, né? E o consumismo que a internet nos... É assombroso. Quem nunca falou fralda e apareceu só fralda. Você falou, você nem pesquisou, gente. O negócio já tá num grau elevadíssimo. Aí sabe, no seu momento de descanso, você abre lá, tá propaganda bem do que você quer. Ou então você tá muito estressado, aparece viagens. Lugares paradisíacos, né? Então tem tudo isso. Mas e hoje tá muito fácil, né? A Amazon é 2 cliques que você comprou, você fez. 2 dias a coisa tá na sua casa. Então, é só teu dinheiro, né? E para ter o dinheiro você vai trabalhar. Aí você trabalha, você entra numa roda sem fim. E se você não tem direito o dinheiro, você também usa o cartão quando você tem o limite e depois você se lasca com dívidas. Você tem que ficar pagando aquilo. Hoje no consultório, se você fosse elencar assim, né, na sua rotina ali de atendimento, os problemas que você mais tem ali são mais questões voltadas tipo a financeiro, familiar e o estresse. O estresse em relação à grande demanda que todas as profissões têm enfrentado. Eu acho que isso é isso. Trabalhar muito, em toda a área. Tô cansado, tô pressionado, tô exausto. A pessoa não trabalha muito atrás de dinheiro? Você viu? É isso. É o que nós estamos conversando. Cara, a roda de Sansara aqui, ó. Olha que ilusão. A pessoa trabalha muito porque está atrás de mais dinheiro, quer mais dinheiro para poder comprar mais coisa, porque ela quer comprar mais coisa porque ela está vendo na rede social, é isso, né? Basicamente isso. Agora, quando a gente era criança, não tinha esse negócio de ficar comprando as coisas, tinha? Imagina que eu tinha esse monte de brinquedo que meus filhos têm. Não existia. Você ia, Danoninho era contado. Danoninho era contado. Lá em casa, 4 filhos era contado. Não, eu não lembro, não sei, eu morava em Vinhedo lá, passava o cara do Yakult. Não. Lá era o colégio. O cara do Yakult, eu não sei se passava aí por dentro. Passava o cara do Yakult e comprava uma carteirinha de Yakult e dividia os meninos. Assim, hoje você pega o que você quiser. O que você quer, não tem limite. Às vezes eu tô em algum lugar, as crianças dizem, mãe, vamos num restaurante? Acha que restaurante Alice, é todo dia. Temos isso lá. Como comer fora. Vamos comer fora? Comer fora a Alice a gente pegou, né? Colocava a mesa lá fora de casa. Comer fora, uma história de comer fora. Mas assim, filosofando um pouco, eu acho que seria bem legal assim pra gente trazer, já que a gente já pontuou que o trabalho está sendo algo que é feito. Eu acho que o trabalho, lógico, é necessário, não tem como a gente viver sem trabalho, mas assim, filosofando um pouco e pra gente pensar, eu li esses dias uma crítica que falava de uma história de um pescador que ele morava na beira da praia, que ele acordava, passava 3 horas pescando, vinha para casa, né, vendia um peixe lá, vinha para casa, ficava com a esposa, almoçava com a esposa, dormia um pouquinho tarde, aí de tarde ia encontrar os amigos lá no vilarejo lá que ele morava, e aí dormia, acordava de novo, morava na praia, para ele estava bom. E aí, em contrapartida da história de um grande empresário que trabalhou horrores, que não viu os filhos crescerem, que construiu um império, que agora estava se aposentando e estava indo morar na praia. Tipo assim, depois de quase 70 anos. E nessa crítica, o autor falava, olha, quem que você acha que tá certo? E ele tá indo morar na praia sozinho, né?
Sim. É isso. Agora eu vou me aposentar, vou morar. Mas ele não tem mais vínculo com a família direito, não viu os netos, não viu nada. E aí ele comprou um apartamento, uma casa na praia, quer ter uma vida como o cara do vilarejo, né? Trabalhar um pouquinho, dormir, pescar ali e tal. E quem que tá certo? O cara da praia ou do vilarejo? E aí esse crítico, ele falou assim, nenhum dos dois. Porque na verdade, o pescador também que trabalha ali sem nenhum... Ambição. Não é nem uma ambição, mas assim, seria um propósito de vida, também não é. Mas o outro que também só teve um propósito de ganhar dinheiro, construir fortuna, também não. Então o ideal, eu achei tão lindo isso, o ideal é que sim, que o seu trabalho também tenha um propósito. E aí, como construir esse propósito? Porque também fala, lançar assim, vai atrás do seu propósito. Acho que também, Priscila, é tão difícil. Como que a gente, como que é o propósito? Né? Como que o cara comum tem um propósito? Fala um pouquinho pra mim de propósito. Como que é isso? Eu acho que isso é muito particular, né? Vai muito do que... Mas como encontrar um propósito? Né? O que a gente precisa estar atento? Justamente. E entender que essa vida é passageira. Né? Qual o propósito que você tem aí nessa vida? Né? Passageira. Então, onde você vai gastar toda a sua saúde e o seu tempo? Isso é importante, a gente ter uma reflexão. Não tô falando pra todo mundo parar de trabalhar na vida. Eu mesmo trabalho um monte. Então, mas e o equilíbrio? Entende? O equilíbrio. Eu acho que o maior de tudo é a gente entender que o nosso tesouro mesmo é a questão de investir em coisas que ficam para sempre. E eu acho que o que fica para sempre é o que você investe na questão relacional, para pessoas, entende? É o que você fez de diferente na vida de pessoas. Eu tenho muito isso comigo, né? Nesse trabalho, e é uma frase que eu sempre usei, e até faz tempo que eu não falo, que é: eu quero evoluir através do meu trabalho. Então, evolução que eu digo pessoal e profissional. E eu me sinto muito lisonjeada quando eu atendo realmente as pessoas e eu faço parte da história delas. Né? Então, eu acho que talvez seja também esse segredo de eu ter evoluído na minha profissão. É estar ali genuinamente, estar fazendo aquele trabalho ali, servindo ele. Sei que o quanto é importante, né, eu fazer parte da história de alguém. Né? E como vou fazer parte da história de alguém? Então eu uso isso para me manter feliz, trabalhar empolgado, ter essa energia de vir trabalhar, que não só o valor, né? Não só o valor que o trabalho me proporciona, porque isso é importante, lógico. Sim. Mas além disso é poder me dedicar e atender. Então, uma das coisas também que quando eu atendo, e a gente fala voltando ao risco, porque primeiro eu atendo para depois eu gerar algum negócio, né? Eu entendi, porque eu sou fonoaudióloga de formação, então eu tenho essa parte também terapêutica, né? Em mim já vivi isso. Então eu sempre penso assim, vou atender, eu tô ali com aquele cliente. Eu realmente tô ali naquele momento fazendo o meu melhor para atender e que pra às vezes uma eu não vou conseguir ali na vida fazer uma diferença. Né? Já teve casos de clientes não comprarem comigo num momento, mas voltarem ou me indicarem pessoas. Josi, não comprei agora, mas eu quero que você atenda essa pessoa, tal, me indicar. Porque eu estou ali presente, tendo esse propósito de fazer o melhor para aquele ser humano. Então eu acho que para mim, assim, me aquece mais o coração. Quando eu saio de casa, eles falam: mamãe, você vai trabalhar? Eu falei: a mamãe vai trabalhar, porque a mamãe precisa estar ali com as pessoas, ajudando elas a terem um lar, a terem uma casa. Então eu também vou significando o trabalho para eles também, sabe? Dessa forma. E amanhã ela trabalhou só a babá. Amanhã é o dia do pai. Eu sou a babá. É bom também, né? É bom eles terem um momento só com o pai. Amanhã, sim. Inclusive, isso aí mesmo. Sábado amanhã é sábado, seu dia. Sábado é meu dia. Priscila, a gente já tá chegando no final. Você tem algum recado para dar pra galera? Depois eu vou ter um ping-pong com você aqui. Na verdade não é um recado, Nil. É tão precioso isso, né, Priscila, que esse tempo que você tá aqui conosco. E eu acho que além do que você já disse, muita coisa, talvez se você deixasse assim, uma mensagem, né? Não, acho que assim, como se você realmente pudesse fornecer para eles assim 3 ou enfim 5, não sei quantas você achar que seja necessário, das coisas que a gente precisa assim estar atento com o outro, né? E depois com a gente mesmo, né? Porque também não adianta a gente só
olhar o outro, como a maioria das pessoas às vezes ficam na função das outras pessoas e esquecem dela. Mas assim, o que a gente, é legal a gente observar das pessoas ao nosso redor, né? Eu acho assim, a gente sempre olhar os que estão conosco, né? Observar, perguntar, tá tudo bem? Mas não é para ouvir o tá tudo bem, não é isso. Oi, tudo bem? Tudo bem, não é isso, né? Mas é estar disposto a ouvir se realmente está tudo bem ou não com a pessoa que caminha do seu lado. Eu acho que essa disponibilidade em ouvir, em acolher, tem que ser de todo mundo, né? Então, se a gente olhar o outro de uma forma mais sensível, com certeza a gente consegue viver com um diferencial, tá? Eu quero deixar aí uma questão para todo mundo, né? Para a gente investir em fatores de proteção, né? Cuide da sua saúde mental, para que você tenha uma certa... Não é uma frescura, né? Então, você tenha força para você enfrentar os dias que as adversidades possam vir. E vai né? vir onde você menos espera, né? Não é mesmo? Então, faça atividade física, reorganize o seu tempo, gaste tempo com as pessoas mais preciosas da sua vida. Tenha momentos de lazer, faça o que você goste, usufrua de férias. Encontre um hobby. Tenha um hobby, né? Ao Lego. Durma. Não, tô chegando. Durma bem, tenha uma rotina de sono legal, cuide da sua alimentação, invista na questão da religião, leia livros. Então, gente, mexa com plantas, artesanatos, tudo isso, se a gente for ver, já tem estudos que comprovam, que colaboram para melhora da saúde mental. Invista nisso. Agora, se você viver aprofundado em só fatores estressores, só estresse, só problema e não cuidar de você, a chance de você adoecer é maior. Na verdade, vai pegar uma hora, né? A conta vai vir, né? A conta vai vir. A conta vai vir. A O conta vai Diego, chegar. ele tem um hobby de montar Legos. E aí, depois desse podcast, estou com medo. Vai ter que trabalhar mais para pagar os medo. Legos. Não, ele comprou um super difícil. E aí, Mas você guarda onde? Ai, o Léo aí, a participação exclusiva do Léo. Participa do A gente, eu temo que vai ter que... Mas isso é bom. Não, é ótimo. Mas então, eu vejo assim, ó... Vamos mudar de assunto. Não, um dia ele chegou e falou assim, eu podia ter outros hobbies, eu podia querer um barco, moto. Aí eu falei, não, moto não. Uhum. Aí, então deixou com os Lego, eu falei, tá bom. E ele gosta, eu vejo assim, que quando ele tá meio que, né? Isso foi verdade. Um pouco antes dele ficar doente, a gente tinha dado o Titanic pra ele. Aí aconteceu isso. Eu lembro que quando ele voltou, que a gente voltou, né, e pra casa, a primeira coisa que ele fez foi voltar a montar o Lego. Uhum. E aí eu falei, cara, é importante pra ele. Aí agora ele tá com um Lego super difícil. Então quando ele tá muito estressado, ele acha um Lego, aparece um Lego, né, lá seu refrigério. E aí ele fica lá, momento do nada. É um momento que você demanda concentração, senão você vai fazer tudo errado, não vai dar certo e, cara, ninguém... Legal. Eu tô ali. E vai sair um negócio ele legal gosta, depois. sabe? Fica bem bonito mesmo. Ele já montou o Titanic, agora ele tá montando o que que é? A nave lá, tá se ferrando lá, gente. Eu falei que ele ia demorar 6 meses. Eu acho que vai, porque é difícil. Então, assim, ele fala, não, eu preciso desopilar. E ele vai lá pro Lego. Eu não sei lá o que eu faço. Mas justamente. Esse é o problema, né? Cara, esse é o problema, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. Se a Eu gente sei conversa que com os faz. homens e com as mulheres, homens geralmente conseguem me pontuar qual é o hobby sério, deles. eu não sei. E as mulheres geralmente não Gente, sabem me dizer. Eu acho que é elas gostam. cozinhar, comer e... Não Geralmente sei, as mulheres, cara, não elas sei. se Pri. perdem mais Mas fácil. eu não sei, eu não sei. Você me falar que o meu hobby quando eu tinha 18 anos, morava em Balneário Camboriú, era sair, era ir pra festa e tal. Agora, aí depois, meu hobby com 25 era estar casada com o Diego, que era a gente saía também, não sei. Gente, talvez dançar. Faz tempo que eu não danço, pode ser. Acho que talvez seja dançar, Diego, meu hobby, eu gosto. Aí você vai ter que acompanhar, senão eu corto o Lego, né? Uma verba pro Lego. Vai atrás de aula de dança com ele junto e tá lascado. Eu acho que é um fator dançar. estressante pra esse Não, lado. eu acho que dançar, eu gosto de dançar. Pode ser que seja
É que as músicas estão tão ruins, né, gente? Aí é outro podcast. Tá difícil ter música também. Gente, acabou a música, né? Acho que é por isso que eu parei de dançar. Talvez seja isso, primo, meu hobby. Eu gosto de dançar, eu sempre gostei. Pode ser que seja dança, nego. Pode ser. Agora, Pode ser. vamos ver o que vai ser. Resgatar alguma coisa. Eu queria muito que fosse academia. Eu vou lutar para isso, né? Porque podia ser, né? Hobby, eu gostar muito, né? Mas é isso, já descobri. Faz o bate-bola aí, nego. Vamos lá, tem um ping-pong. Um filme. Gente, eu sou péssima de filme. Nada. Cara, Eu não assisto TV pra não me estressar. Falei. não, eu sou péssima de filme de verdade. O meu não vai virar ping-pong. Eu assisto filme pra agradar o Jair. Então, vamos assistir, mas assim, às vezes eu me esforço muito. Lá. Eu me esforço muito pra ficar no filme, entende? Então vamos tirar o filme, um livro. Tira o filme. Um livro. Um livro, Bíblia. Uma música. Uma música. Sertanejo. Sua comida predileta. Cachorro quente. Ai, o meu é uma delícia. Você sabe? Adoro sozinha ir lá no Tiari, quietinha no meu final da tarde, tomar um momento do nada. Eu vai se dentro do encontrar carro. Não, mas você não sabe, eu não fico lá pra não me expor. Tipo, a Priscila tá comendo no meio da tarde. Eu vou no meu cantinho, dentro do carro, com o meu tiari. Aí eu chego em casa e falo pro Jair, amor, comi um tiari. Ele fala, não é possível, comi cachorro quente no meio da tarde. O Diego é viciado em tiari, mas o meu cachorro quente é muito melhor. Um dia eu vou fazer pra você. Então você vai fazer. É muito bom o cachorro quente. Aí eu faço ele numa gourmetizada, com meu molho italiano. Natural. É muito chique. Seu lugar favorito? Praia. Seu time de futebol? Corinthians. Ó a carteira, gente. Cadê? É corintiano. Deixa eu ver Preciso confessar algo. Quando eu comecei a namorar, eu era São Paulina. Nossa, mas eu isso tive que virar corintiana. Eu sou palmeirense. Não, menina. Eu é que não era São Paulina daquele Eu jeito. também sou daquele jeito, mas só não que vou assim, eu tive que virar corintiano. Já é muito corintiano. Sério? Mano, foi por amor. Foi, e assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não ligo, nem sei nada do Corinthians. Isso. Uma inspiração. Inspiração. Cristo é uma inspiração muito bonita. Legal. Muito obrigado, Priscila. Eu que agradeço. Por participar. Eu que agradeço. Foi bastante foi bom, interessante. foi mesmo. Tinha assunto pra gente ficar aqui umas 2 horas. Verdade. Só que o Léo já falou ali, já levantou a mãozinha ali já. Não, mas é muito, muito importante esse assunto, porque eu gosto muito dessa... Tudo que leva, né, a gente ter um desempenho maior, né, filosofar sobre isso já. Eu tive aí, né, grandes amigas que eu gosto muito e algumas delas tiveram depressão e algumas muito graves, assim, né, no sentido de realmente se perder aí, né. Então eu sou uma amadora, o nego quando fala da terapia eu gosto muito de conversar. E, gente, assim, não é bobeira, né? Não é besteira. Eu acho que uma terapia bem feita, né, Priscila, com bons psicólogos, né? Eu acho que em alguns momentos a gente precisa do psiquiatra, a gente tem medo do psiquiatra, né? O psiquiatra vira piada, né? Mas é um trabalho muito nobre. O nego ia fazer uma pergunta, nem fez, pra Priscila. E falou, o que você falou pra ela? Como, Priscila, você consegue ser psiquiatra há tanto tempo, né? Porque você só não tem que ninguém vai ao psiquiatra e fala, nossa, eu tô tão feliz, me dá, né? Você não tem isso, né? Você tem talvez depois do tratamento, no final do tratamento, mas eu também acho que as pessoas não precisam ter medo de psiquiatra, de falar que fazem terapia. Eu acho que a gente nunca precisou tanto de apoio para lidar com as emoções. Sim. Tá muito difícil para todo mundo, né? Desconcretizar aquele preconceito de procurar ajuda. Quando a gente fala de achar que é louco, que nossa, e assim, o psiquiatra não é um sinal de fragilidade, de fracasso, pelo contrário. Você está buscando ajuda para você ser acolhido. E grande parte dos pacientes que eu atendo, 90%, no caso de depressão e ansiedade. E às vezes precisa de medicamento, né? É uma outra coisa, nem todos, né? Mas alguns precisam. E não necessariamente a vida inteira, é uma fase. Porque também tem isso. Agora tem muito medicamento, né, psiquiátrico aí sendo utilizado da pior forma possível, né? A gente
A gente teve recentemente um corretor de imóveis bem famoso, um case, né, que ele começou a utilizar de remédio para mais performance e tal, enfim. E ele até deu um relato muito bonito, porque bonito assim, né, da recuperação. Sim. Porque ele foi além do que ele podia, com o uso de medicamentos aí utilizados para outras finalidades, e que quase, né, deu uma derrubada literalmente nele fisicamente. Então eu acho que é isso, gente. Procurem profissionais, peçam ajuda e não tenham medo nem vergonha, né? Sim. Porque hoje agora já é comum, infelizmente. Sim. E é isso. Muito obrigada. Eu tô aqui. Se precisarem de algo, os pacientes também, se precisarem, nós estamos à disposição para acolher, cuidar, para que Onde a gente que eles consiga fala aí viver algo onde, melhor. Meu onde eles consultório, encontram você. nós mudamos, nós estamos numa clínica. Eu montei uma clínica de saúde mental aqui em Ai, a Três gente nem Lagoas. conversou, conta um pouquinho É, dela. a A gente não gente conversou finalizar. nada. Não, mas vamos lá. Tanta coisa. Vai lá. Mas eu montei, eu só tinha o meu consultório, agora nós expandimos. Montei uma clínica mais ampla, pensando não só no atendimento psiquiátrico. Então, tem psicólogas trabalhando conosco, nós estamos oferecendo aula de artesanato para os pacientes, atividade física, Nossa. nós estamos oferecendo terapia em grupo para os complexo? pacientes. Ai, que legal. Terapia em grupos, neuropsicóloga. Então, assim, pensando que saúde mental é um todo, né? Não é só ir no psiquiatra e tomar uma medicação, né? É um todo. Nós ampliamos e fizemos esse espaço aqui em Três Lagoas. Nós estamos na Rua Munir Tomé, número 2507. Perto ali do Jardim Primaveril, Colinos, naquele miolinho. E qualquer coisa nós estamos aqui. Ou seja, o paciente procurar. chega lá e ele consegue ter esse Se acolhido atendimento de uma forma que completa. legal, que legal. Parabéns pela Obrigada, iniciativa. obrigada, Quero obrigada. depois lá conhecer. Muito legal. Vai ser um prazer. Tá vendo, gente? Todo mundo, Obrigado por você. todo mundo pode Obrigada ir. a vocês.